Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e hoje nós vamos bater um papo sobre economia do ar. Quem está aqui hoje com a gente é o Jarbas Silveira, professor do Departamento de Engenharia de Teleinformática da UFC. Tudo bom, Jarbas? Seja bem-vindo ao Cenários. Obrigado, Kerlia. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar então, né? Nossa primeira Sim. pergunta é: qual é o papel da economia do ar e como ela tem evoluído ao longo dos anos? A economia do ar, né, acho que o primeiro ponto importante que a gente pode aqui falar é que é uma economia marcada por grandes investimentos, né? Então, sempre se fala nas áreas aviônicas, de tecnologias espaciais, né? Então, são setores que precisam de grandes investimentos e da participação do governo, do Estado, né? Como um propulsor dessa tecnologia, né? E dessas áreas de conhecimento, que são áreas importantíssimas, áreas estratégicas, né? A gente pode dizer que dominar o ar é importante para todos os países e para todas as nações que querem ter sua soberania, né? Então, por isso que durante muito tempo a gente viu toda essa guerra espacial, né, que ainda hoje acontece, mesmo que de forma velada, né, cada país aí querendo dominar o seu espaço, né? E a gente consegue até ver isso mesmo no próprio comércio, né? Algumas peças importantes de satélites e de aeronaves espaciais, elas não são vendidas de um país para outro, né? Elas são mantidas dentro da sua própria nação, justamente para que você não possa entregar aquele ouro ali para o outro, né? Aquela concorrência espacial, ela existe sim, né? Até mesmo de forma comercial. Então, é uma área importantíssima e o desafio econômico é esse, né? São investimentos altos, são missões que duram muito tempo de projeto, né? Então, acho que o primeiro ponto importante a destacar é esse, né? É a questão da soberania para cada país e cada nação. Ok. E como que está o cenário da economia do ar aqui no Brasil? Como tem uma questão de investimento alto, né? Hoje essa economia do ar, ela tem hoje um papel preponderante, né? De aviões, de deslocamento, né? Foi um setor que durante a pandemia sofreu muito, né? Então é um setor hoje que está recuperando aquilo que perdeu, né? Então, digamos assim, se tem hoje um foco muito grande em questão de voos, né? E desse deslocamento de pessoas, né? É uma força comercial de se explorar esse setor. Mas existem várias outras áreas, né? Que a economia do ar poderia evoluir aqui no país, né? Os passos ainda são pequenos em relação a isso, com relação a veículos lançadores, lançamento de satélites, né? Nós temos o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em que se lançam vários satélites, mas os investimentos ainda são poucos, né? Ou seja, você podia se investir muito mais, né? O Brasil até hoje não tem um veículo lançador de satélites, é algo assim, eu diria que inconcebível, né? A gente precisava ter o nosso veículo lançador, nós mesmos lançarmos os nossos satélites, né? Sem depender de outros países. E nós temos também outras áreas que podem evoluir de forma mais próxima digamos assim, à população, ou então o uso mais direto, como, por exemplo, o uso de drones, né, para vigilância, para transporte, para entregas, né? Então, é uma economia poderosíssima, né, e que precisa realmente ter mais atenção aí do governo para que possa ser mais desenvolvido e ser mais explorado e trazer mais benefícios aí diretos para a população. Entendo. E como que a indústria aeroespacial contribui para o crescimento econômico de um país? Qual é a parcela dela? Ah, tá. Como eu havia falado, né, essa área de economia do ar, essa área de indústria aeroespacial, né, ela representa soberania e sempre ela representa grandes avanços tecnológicos, né? Então, tudo isso, né, esses grandes avanços, eles trazem avanços em outras áreas, né? Ou seja, sempre que se desenvolve algo no setor aeroespacial,
você está beneficiando o clima, você está beneficiando a agricultura, telecomunicações, vigilância, segurança, né? Então, toda essa soberania passa por esse setor, né? Então, estar independente de outros países, né? Estar bem, estar dominando o espaço, eu diria que é fundamental para todas essas áreas que eu tenho falado e outras também que eu não citei aqui. Um dos braços da economia do ar, né, é o uso de satélites e nanosatélites. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é o papel dos satélites na comunicação global e na conectividade da internet. Bom, os satélites, né, eles têm existem alguns tipos de satélites, né? Você tem satélite meteorológico, tá? Em que ele tem a função específica de monitorar o clima, né? Ou a condição climática de determinada região, né? Ele pode também fazer sensoriamento remoto, né, de recursos terrestres, tá? E você também tem satélite de usos militares, né? Onde você tem realmente o propósito de vigilância, um propósito realmente militar ali de defesa, né? Você também tem os satélites de comunicação, né? Que são satélites que, como no caso você falou da internet, né? Imagine que você tem dois pontos aqui na Terra que você não tem visada direta entre eles, né? E você não tem passagem de cabo. Imagine no meio do deserto você não consegue chegar a um cabo ou uma antena ou uma estação rádio base do celular. Então, o satélite, quando ele fica no espaço, né, ele junta esses dois pontos, né? Então, você recebe a comunicação daqui e ele retransmite para cá, funcionando como se fosse um espelho no espaço, né? Então, normalmente esses satélites são satélites geoestacionários, né? Eles estão localizados em vários pontos da Terra e eles conseguem, sim, conectar pontos em que você não teria outro tipo de conexão, né? Hoje você já vê a Starlink, né, fornecendo esse tipo de conexão até num preço viável, né? Então, se vem contribuindo de forma significante para a melhoria das telecomunicações e redução de custos, né? Poderia falar também um pouco dos satélites científicos, né, que é uma área que eu trabalho bastante. Os satélites científicos são lançados no espaço para você fazer um estudo, né, da atmosfera e do espaço como um todo, né? Então, imagine que no espaço você tem vários efeitos lá cósmicos, de radiação, tempestades solares, bolhas magnéticas, né, devido a anomalias de campo que estão aqui na nossa atmosfera e além dela. E todos esses efeitos e esses eventos, eles são importantes para se estudar a origem do espaço, né, até mesmo a influência dele sobre a Terra. Por exemplo, algumas tempestades solares, elas causam problema de comunicação, né? Elas podem causar distúrbios em equipamentos eletrônicos, né, num nível pequeno ainda, mas dependendo da tempestade solar, você pode ter uma influência até grande. E todos esses satélites que estão no espaço podem sim fazer estudo disso, estudo da quantidade de radiação, né? A gente pode citar agora, recentemente, uma missão belíssima, né, que foi lançada pela NASA em 2016, que foi a OSIRIS-REx, né? A OSIRIS-REx, ela foi uma sonda que ela saiu da Terra em 2016 e ela viajou até um asteroide chamado Bennu, né, um asteroide distante. Ela passou 2 anos até chegar lá e ela passou um ano monitorando o asteroide, tudo isso de forma autônoma, e ela pousou, tirou um pedaço do asteroide, colocou numa cápsula e ela voltou para a Terra. E ela, quando chegou em determinada posição da órbita, ela lançou essa cápsula aqui para a Terra. E ela caiu no deserto de Utah, eu acho que, se eu não me engano, deve ter sido há uns 10 ou 15 dias. Ela pousou, ela atravessou toda a atmosfera. Então, assim, a gente conseguiu receber, imagina só esse avanço, né? Você conseguiu receber um pedaço de um asteroide de forma intacta, né? Porque a gente tem acesso a pedaços de asteroide, mas eles passam pela atmosfera, eles quase que se destroem, chocam, temperaturas altas. Então você tem alteração desse material. Imagine que você vê um material puro, né, de um pedaço que veio de uma tempestade solar, são as origens da maioria dos asteroides. Então, isso para os cientistas, para explicar a origem do universo, para se estudar isso, né, isso é fantástico, né? E o Bennu ele tem um aspecto interessante que existe uma chance, né, no século, se não me engano, no século ainda 22, né, há mais de 100 anos ainda para o futuro, existe uma chance pequena dele se chocar com a Terra, né? Então, se a gente consegue ir até ele, né, porque eu não consigo colocar lá um explosivo,
para destruir parte desse asteroide ou mudar a sua órbita, né? Então, assim, parece um pouco cinematográfico, né? Mas isso pode ser real, né? Então, isso pode não ser cena de um filme, isso pode ser uma coisa que no futuro a gente venha experimentar isso. Então, todos esses avanços, né, nos deixam assim estupefatos, né? Sempre que a gente quer imaginar coisas novas, a gente olha para o céu, né? Porque a gente olha para o espaço, porque é esse infinito que nos encanta, né? E que pode sim, através dessas missões, explicar várias coisas importantes, né? Sobre a nossa origem e, por que não, sobre o nosso futuro. Com certeza. E agora a gente já falou dos satélites, vamos falar dos nanosatélites, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são os benefícios do uso de nanosatélites, né, em comparação com os satélites maiores em missões espaciais. Tá? A gente pode começar explicando o que é essa classificação, né, de nanosatélite, né? Você tem satélite de grande porte, você tem satélite de médio porte, microsatélites, e você tem nanosatélites, né? Os nanosatélites, não fazendo a referência com nanotecnologia, né, porque não tem nada a ver, nanotecnologia são nanômetros, é coisa muito pequena. Os nanosatélites são satélites que pesam entre 10 quilos, tá? Ou seja, se estiver nessa faixa, ele é considerado um nanosatélite. Existem vários tipos, né? E dentre eles, um satélite que está muito em evidência hoje são os CubeSats, né? Os CubeSats são satélites, nanosatélites, que são montados a partir de cubos, né? Então, você tem um cubo de 10 por 10 por 10, né? Como esse que a gente vê aqui, tá? Ó. Isso aqui é um cubo, né? Só que ele é um satélite 2U. Por quê? Porque ele tem duas unidades. Então, ele tem dois cubos, né? Ele pode ser 3, ou ele pode ser 4, ele pode ser 6, ele pode ser até 8. Porque cada unidade dessa, ela pesa no máximo 1,33 kg. Então, ele vai chegar no máximo 10 quilos, né? Esse é um modelo impresso em impressora 3D, né, do satélite que a gente está trabalhando hoje, que se chama NASCER, que é o nanosatélite com eletrônica robusta à radiação. É um projeto no qual eu coordeno, financiado pelo CNPq. A gente trabalha em parceria com algumas empresas e alguns colegas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente vai lançar um experimento que vai estudar como os computadores podem trabalhar de forma mais segura na presença de radiação, né? Esse é um dos nossos experimentos, né? Essa aqui é uma plaquinha que é um computador de bordo, né? E aqui a gente vai colocar dentro desses chips algoritmos, né, que vão se recuperar na presença de falhas por influência da radiação, né? Então, essa plaquinha ela vai aqui dentro, ó, desse CubeSat, né? Ela encaixa aqui, tá? Junto com outras peças, né? Aqui ao redor dele ficam painéis solares, né? E aqui na pontinha vai ficar uma antena para ele se comunicar com a Terra. E aí, provavelmente em 2026 ou final de 2025, a gente vai estar lançando o NACER, né? E ele vai estar aí numa órbita média de 400 a 500 quilômetros. E a gente vai estar aí se comunicando. E nesse projeto a gente tem condição de enviar algoritmos novos, né, que tenham o melhor desempenho na presença de falhas, de se recuperar. E a gente vai testar como é que esses eventos aí influenciam na confiabilidade desse tipo de equipamento, né? Então, o CubeSat, como eu estava falando, né, que é esse nosso projeto, ele tem como grande vantagem o custo, né? Então, cada unidadezinha dessa daqui, ela custa em torno de 50 mil euros, né? Então, nós estamos falando aqui de 100 mil euros, nós estamos falando de mais ou menos aí 600 mil reais, né? Cada unidade dessa, ela custa 80 mil dólares para lançamento. Então, a gente está falando aí de lançamento em torno de 100 mil dólares, né? Então, a gente pode arredondar aí, com mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais, você tem aí um satélite projetado e você tem um satélite no espaço. Então, isso é um custo baixo. Essas peças, elas são comerciais, né? Você compra essa estrutura, essa aqui é em plástico, mas a estrutura ela é numa liga de alumínio, né? E eles têm um lançamento barato, um lançamento rápido, né? O recorde de CubeSat são até 70 lançados de uma vez. Então, o foguete sobe, né, e ele lança 70 CubeSats desse no espaço. E aí você pode me perguntar, professor, mas eu tenho um satélite tão pequeno, consegue um processamento grande? Sim, ele consegue porque ele leva placas pequenas, né, que pesam pouco, consomem pouco,
mas que tem, sim, uma grande capacidade de processamento. As suas limitações estão realmente porque eu não consigo levar uma câmera, por exemplo. Porque uma câmera é pesada, né? Uma câmera potente para o espaço, ainda, né? Mas as câmeras podem se desenvolver e serem pequenas e pesarem pouco, né? E é uma possibilidade infinita de estudo. Imagine você ter uma constelação com 50 satélites ao redor do espaço, monitorando o clima, monitorando aspectos meteorológicos, né? A vigilância, segurança, armazenamento de dados no espaço. Então, as possibilidades são muito grandes, né? E realmente os CubeSats, nessa área de nanosatélite, eles têm sim um lugar especial aí no futuro. Perfeito. E pegando o gancho aí do projeto Nascer, eu gostaria que o senhor falasse para a gente que outras pesquisas, né, que outros projetos estão sendo desenvolvidos aqui no Ceará relacionados à economia do ar, satélites, nanosatélites. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Tá. Então, sempre que a gente fala em ir para o espaço, né, você tem três coisas a fazer, né? Você tem que ir até lá, você tem que chegar lá e você tem que mandar alguma coisa para a Terra, né? Então não tem muita coisa diferente disso, né? Para ir até lá você precisa de quê? Foguete, né? Então você precisa de veículos lançadores. Aqui na UFC a gente tem um trabalho muito interessante que é o GEDAI, né? Que é o Grupo de Desenvolvimento Aeroespacial, que é coordenado pelo professor Klaus, aqui do Centro de Tecnologia. Ele é um trabalho embrionário, porque são custos muito altos, né? Mas ele trabalha muito com os alunos de graduação, motivando os alunos, e ele trabalha com desenvolvimento de foguetes, né? Então, ele tem atingido aí alguns apogeus, aí, acho que até hoje, quando ele está na casa aí de 5, 6 quilômetros de altura. É pouco ainda, a gente precisa muito, né? Mas é um passo. E a gente sim vai chegar lá, né? Porque, com certeza, com os financiamentos, esses projetos virão, né? Então, na UFC, nós temos o pessoal trabalhando com isso hoje. Em construir os satélites, né? Eu e os professores aqui do DETI trabalhamos na construção de satélites e experimentos, né? Na área principalmente de tolerância a falhas, monitoração de radiação, e nós temos também o professor Antônio Geraldo, do Labomar, né, que poderia estar aqui hoje também, conversando com a gente, e com certeza vai estar. Né, trabalha com sensoriamento remoto, com análise de imagem, né? Ou seja, o que é que eu consigo fazer com os dados que vêm do espaço? Isso é muito importante. Né? Ou seja, o que é que eu consigo traduzir isso em avanço, em vantagem? Né? Porque eu consigo lançar, o satélite está lá, ele coleta os dados, legal, manda para a Terra. O que a gente pode fazer com ele? Né? Então, todas essas pessoas hoje estão envolvidas nesse tipo de projeto. Isso tudo que tem na UFC, né, a gente tem parceria com vários colegas. Por exemplo, eu tenho uma rede aqui que eu trabalho com o pessoal da Federal de Santa Maria, com o pessoal de Santa Catarina, que a gente tem parceria também, com o pessoal do INPE, fizemos vários projetos com ele, e também algumas parcerias internacionais. Né? A gente tem um programa com o pessoal de Grenoble, Montpellier, Bordeaux e Gardanne, são 4 cidades francesas. A gente engloba um programa chamado Brafisat, né, que é para a formação de mão de obra e engenheiros na área de aplicação de satélites e aplicações espaciais. Nós temos uma mobilidade de alunos de graduação que vão para essas cidades, nessas universidades, e depois retornam para cá, né, e a gente vem desenvolvendo pesquisas em conjunto. Nós temos outro projeto também com a INSTA, né, que é a Universidade de Rouen, na França, fica na Normandia. Né? Esse projeto envolve financiamento da FUNCAP, da nossa Fundação Cearense aqui de Pesquisa, né? Onde a gente também tem mobilidade de professores e alunos. Hoje eu tenho um aluno meu de doutorado, o Edilson, ele está lá em Rouen, ele volta agora domingo, ele passou um mês lá. A gente está estudando a modelagem e a comunicação de constelação de satélites. Né? Ou seja, se eu tiver vários satélites no espaço, como é que eles se comunicam melhor, como é que eles conseguem se comunicar de forma mais segura. Né? A gente está utilizando tecnologia de blockchain, né, em comunicação de satélites e update de firmware. Né? Ou seja, são todas tecnologias voltadas à segurança para um melhor uso, né, dessas constelações de satélite. E a gente também está fechando uma parceria entre INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o UFC, e também o INSA de Rouen, para a gente avançar um pouco mais nesse projeto, porque agora a gente precisa do parceiro que tem a constelação de satélites, ou seja, quem realmente tem os satélites no espaço para a gente subir a tecnologia, né, e fazer a validação e comunicação entre elas. Então, mais ou menos esse tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui na UFC hoje. Qual o nome do grupo de estudo?
a, eu citei, né, o Jedi, né, que é da área de foguetes, né, e Gostei da tem pessoas também. referência. É verdade, é GDAE. É um grupo bem assim antigo, um grupo ativo com muitos alunos, né, e com uma participação bem ativa do professor Klaus. Teve referência ao Star Wars, alguma coisa do tipo? Eu acho que sim, eles devem ter se, né, ter feito aí alguma sigla que ficou parecida aí de Jedi, né, um nome bem legal. Achei muito bacana. Muito oportuno, por sinal. É, agora, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais são as tendências emergentes na economia do ar que devemos ficar de olho nos próximos anos. Eu diria que você tem hoje assim, então, depende do custo, onde você estiver olhando, né? Uma tecnologia muito cara, que eu acho que o Brasil ainda vai demorar a entrar nisso, mas a NASA já estuda muito isso hoje, que se chama Deep Space, né? Que é espaço profundo, ou seja, é viajar muito além da atmosfera da Terra, né? Como, por exemplo, a missão Osiris, que foi lá no asteroide, né? Mas você pode ir mais longe, né? A gente tem isso tanto de forma presencial, que são pequenas missões, aeronaves viajando para de bem longe e trazendo essas informações, e você tem também os observadores como o James Webb, né? Que são telescópios aí brilhantes, superpotentes, que estão nos trazendo informações sobre a origem do universo que a gente não tinha essa noção, né? Então, eu diria que o Deep Space é uma área muito forte, mas é uma área de tecnologia muito cara, envolve muito custo, né? Os CubeSats, por sua vez, são tecnologias de órbitas ainda consideradas baixas, né? Até aí 1.000 quilômetros, não é um Deep Space, mas é uma órbita razoável, mas também são de baixo custo, e a gente consegue, sim, estar presente, né, nesse tipo de satélite. Nós já temos em torno aí de 5 ou 6 CubeSats brasileiros, né, 2 de Florianópolis, são os FloripaSat. Nós temos 2 do INPE, né, ITASat, NanoSat BR1, BR2, né, e futuramente o NACE, que vai ser o primeiro satélite cearense. Né. Nós temos também um satélite maranhense, que é o Aldebaran, que deve estar sendo lançado agora daqui 1 ano ou 2. Né. Se ele cochilar um pouquinho, o NACE vai na frente, tá? A gente está acelerando para esse projeto ir logo, né? Não queremos ser o primeiro, queremos estar sim presente lá, né? E aí, no custo um pouco mais baixo, a gente pode ficar de olho aí nos drones, né? Que cada dia vem avançando mais, né? Vem ficando com controles mais precisos, mais seguros, né? E futuramente a entrega de comida, de compras via drones, né? Se tornar uma coisa viável. E também a questão de segurança, né? Ou seja, você ter drones vigiando as pessoas, fazendo filmagem, por exemplo, evitando assaltos, né? Se aproximando mais. Então, acho que essa é uma tecnologia que a gente ainda vai colher muitos frutos disso daí. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais do nosso convidado, professor Jarbas, a palavra é sua. Tá. Bom, eu sou entusiasta, né, da área de ciência, da área de pesquisa, né, e eu queria motivar aí os estudantes mais jovens, né, que estão nos escutando, né. A gente, no futuro, eu tenho a esperança de a gente formar um ecossistema aqui no Ceará, né, principalmente com a vinda do ITA para cá, né. O ITA vai montar aqui um curso de engenharia de computação, né? Na verdade, eu costumo dizer que o ITA não vem concorrer comigo, né? Porque eu hoje sou chefe de um departamento que temos um curso de engenharia de computação, né? Então a gente vai ter sim um concorrente, alunos que vão, ao invés de vir para o UFC, vão para o ITA. Só assim que eu acredito que isso forma um ecossistema junto, né? Então a gente, quando vier para cá, que o ITA futuramente fizer também um curso de engenharia aeroespacial, a gente pode ter empresas aqui próximas da gente, né? E sempre que eu tenho empresas, a mão de obra formada é aproveitada aqui mesmo. Né? Então, a gente vai formando esse ecossistema na área de aplicações espaciais. Então, eu acho que eu chamo a atenção para que esses alunos que estão agora, por acaso, estão nos disputando, né? Que eles venham para a universidade, venham se interessar por essa área de aplicações espaciais, né? Porque é uma área que muito apaixonante, né? Porque a gente buscar o desconhecido, buscar a nossa origem, né? Explorar esse espaço imenso que tem aí
E como eu falei desde o começo, né, fechando aqui, isso é uma coisa de soberania, né, uma coisa que é importante para o crescimento da nossa nação e tornar o Brasil um país, de fato, independente na área de aplicações espaciais. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Cenários. Agradeço aqui a participação do professor Jarbas, que foi nosso convidado de hoje, e também na sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.